Bem, você já teve aquela sensação de que não consegue liberar uma história, de que fica ali roendo um osso, que não tem mais nada para lhe oferecer? Pois é sobre isso que eu vou falar nessa história que eu vou contar agora. Vamos fazer algumas reflexões sobre o que vem além da história. Fica comigo até o final e vamos viajar um pouquinho no mundo das histórias. Bem, a história começa daquele jeito. Era uma vez e não era uma vez. Era uma vez um discípulo e mestre. E todo discípulo e mestre que se prezam não ficam muito tempo parado no mesmo lugar. Esses dois já estavam viajando por esse mundo de meu Deus há muito tempo. Acontece que sentiram então uma vontade de pernoitar, de descansar. Procuraram uma cidadezinha e chegaram num local bem simples. A cidade era tão simples que o povo era ressabiado, desconfiado. Eles procuraram uma pousada, um hotel, qualquer coisa que fosse para se hospedar, mas não tinham nada. Bateram de porta em porta, explicaram a situação, mas o povo desconfiado não abriu as portas para eles não. Foi então que eles, já pensando em desistir, atravessaram os muros da cidade e chegaram na parte rural. Logo encontraram uma casinha pequenininha, dessas bem simples, numa chácara enorme que não tinha plantação de nada. Dentro da casa morava o marido, a mulher, os filhos, um cachorro, um gato e uma vaca. Sim, uma vaca, da onde a família tirava todo o sustento. Os dois, então, explicaram a situação e não é que a família, com o coração aberto, deixou que os dois ficassem ali. E eles acabaram ficando tempo demais, tempo que se perdeu até no tempo das histórias. Mas ficaram tempo suficiente para perceber como era a dinâmica da família. Eles tinham aquela vaquinha, da onde eles tiravam todo o sustento. Tiravam leite, faziam queijo, coalhada, levavam para a cidade, revendiam, traziam comida para casa. E assim iam vivendo a vida, quase passando fome. Às vezes ficava bem difícil. Mas a família, apesar de tudo, vivia em harmonia. Brigavam, sim, como todas as famílias. Discutiam de vez em quando, mas também faziam as pazes. Acontece que os dois, discípulo e mestre, entenderam como era a dinâmica daquela família. Mas, como eu falei no começo da história, discípulo e mestre que se prezam não ficam muito tempo parados no mesmo lugar. E aqueles dois já estavam muito tempo ali. Resolveram, então, irem embora. Levantar acampamento. Procurar outros lugares para viverem suas aventuras. E não é que na hora de ir embora, rolou até um sentimento, porque tinham ficado tempo demais. O marido e a mulher insistiu para que ficassem mais um pouquinho. As crianças também, mas os dois estavam decididos. Era hora de pegar a estrada. Então se despediram, prometeram que um dia iriam voltar e lá se foram embora. Mas antes de saírem da cidade, de atravessarem os muros da cidade, da parte rural de volta, o discípulo começou a indagar para o mestre. Senhor, o Senhor pode tudo, faz tantos milagres, faz tantas coisas por esse mundo afora. Olha essa família, trataram a gente com tanto carinho, trocaram tudo que tinham com a gente, deram de comer, de beber, a dormida, foram muito atenciosos. Faz alguma coisa por esse povo, o Senhor pode. Mas o discípulo insistiu. E o mestre, então, sem poucas palavras, é porque os mestres não são de muitas palavras não, sabe? Com poucas palavras continuava calado. Discípulo que é discípulo, insiste. E ele insistiu. Tanto insistiu e persistiu que o mestre então determinou. Pegue a vaca e jogue no precipício. Hã? Mas peraí, senhor. A vaca? Justamente a vaca? Da onde a família tira o sustento? Ah, não, pode mudar de milagre, que esse não tá bom, não. Mas o mestre persistiu. Pegue a vaca e jogue no precipício. Bem, como eu disse, discípulo que é discípulo insiste, mas também discípulo que é discípulo obedece. E ele teve que obedecer. Com o coração apertado, sem entender por que o mestre estava falando aquilo, ele pegou a bendita da vaquinha sorrateiramente, pé ante pé, levou até um precipício e pluft!
jogou a bichinha, que caiu estatalada, mortinha da Silva. Os dois então foram-se embora e nunca mais voltaram. Bem, não é bem assim. O tempo passou, tempo que também se perdeu, porque já se perdeu no tempo das histórias. Mas o fato é que o discípulo nunca esqueceu daquela família. Ele sempre se perguntava no coração o que teria sido feito daquele povo. Ah, o mestre não estava muito bom naquele dia, as ideias tortas, pediu para jogar a vaca no precipício. E ele, justamente ele, também não devia estar bom das ideias, porque fez aquilo que o mestre mandou. Ah, mas aquela dúvida corroía tanto o coração do discípulo, que sem falar nada para ninguém, inclusive para o mestre, ele arrumou a matula, arrumou a mala, as coisas, colocou nas costas e ó, foi atrás da família. Bem, quando ele chegou na cidade, a Toa achou meio estranho. A cidade estava maior, sabe? Tinha comércio local, correspondente bancário, tinha hotel, pousada, uns carros, umas motos andando na cidade. Parece que a modernidade estava chegando por aí. Aí ele viu que estava na cidade certa, porque ele até desconfiou que estava na cidade errada. Mas então atravessou os muros da cidade, atrás daquela chácara pequenininha, com aquela casinha miudinha, naquela chácara que não tinha nada. E não é que não foi isso que ele encontrou? Quando ele viu, a chácara estava enorme, cheia de plantação, estufa, um monte de vaquinha no curral, umas galinhas soltas. Tava bonito de se ver. Aí o pensamento dele, acelerado, já foi questionando. Já sei, a família passou tanta fome, tanta necessidade, que tiveram que vender a chácara. E agora, como é que eu vou fazer para pedir desculpa àquele povo? Então, ele chegou bem perto e viu que tinha um moço sentado bem na entrada, lá da garagem, da entrada da chácara, né? E aí ele perguntou, seu fulano e dona Beltrana moram aí? E o moço, mora, sim senhor. Já sei, o pensamento acelerado se adiantou. A família que comprou era uma família boa de coração, deixou a família morando aí, pelo menos vou poder pedir desculpa e aliviar um pouco dessa carga que eu carrego. E perguntou pro moço. Aí o moço, moram sim senhor, mas eles não são caseiros, não, eles são dono da casa. Aí ele olhou, pensou, dono da casa? Mas como assim? Tem pouco tempo, quer dizer, não sei muito quanto tempo, mas tem um tempo que eu tive aqui e esse povo passava miséria danada, mas o que foi que aconteceu? Aí o moço olhou bem para ele e disse assim, ai, mas o senhor não sabe não? É quase uma lenda que eu vou lhe contar. Essa família passava um miserê danado, sabe? Quase passava fome. Aí eles tinham uma vaquinha de onde eles tiravam sustento. Acontece que a bendita da vaquinha, sabe-se lá por causa de quê? Um dia caiu estatalada lá no precipício, ficou mortinha da Silva. A família agoniada, sem saber o que fazer, passando fome, necessidade, o homem brigou com a mulher brigou com os filhos brigaram entre eles, que brigaram com o cachorro que quase matou o gato, você vê, né? Mas eles viram que não podia ficar muito tempo assim não, o marido e a mulher se juntaram. Pegaram todo o queijo, toda a coalhada, tudo que tinha lá na despensa e foram na cidadezinha, trocaram por comida. Mas trocaram também por umas mudas, sabe? Umas mudinhas de tomate cereja, de alface, rúcula. Compraram também uns pintinhos e trouxeram para cá. Resolveram que iam começar a plantar. E nessa ideia, resolveram também que não iam botar agrotóxico, veneno em nada. Não é que um dia eles estavam lá vendendo as coisinhas deles. Passou uma comitiva, um povo da cidade da direita e comprou os negócios que eles estavam vendendo. E o povo achou mais gostoso, porque era saudável, né? Sem veneno, gostaram. Avisaram pro povo da outra cidade, que avisou pro povo da cidade de um lado, do outro, que acabaram avisando pro povo da capital. O povo começou a vir para comprar tudo aqui, começaram a gostar. E o fluxo, a demanda foi aumentando tanto que a família então chamou o povo todo da cidade. Todo mundo que estava desempregado se juntaram, montaram uma cooperativa de agricultura familiar. Agora tá todo mundo empregado, a cidade cresceu, o povo todo vem comprar aqui, nós viramos foi referência de comida saudável. E agora tá todo mundo bem e muito feliz, obrigado. Só nesse exato momento, foi que o discípulo percebeu, o
tamanho da ajuda que o mestre tinha dado para aquela família quando pediu para ele jogar a vaquinha no precipício. É que a vida da gente às vezes é assim, né? Às vezes a gente não percebe que quando uma porta se fecha, várias outras portas e janelas se abrem. Às vezes a gente fica ali roendo um ossinho de uma vaquinha que não está dando mais nada. A vaquinha já foi pro brejo há muito tempo, mas estamos ali na nossa zona de conforto. Estamos ali agarrados naquela ideia e não deixa o ciclo encerrar, a gente não deixa a coisa ir e não vê que se deixarmos ir, são tantas possibilidades que aparecem. A gente precisa de vez em quando ter a coragem de jogar a vaca no precipício. Se tiver muito difícil, a gente joga pela metade, depois a outra metade, vai aos poucos. Mas não fica aí agarrado numa coisa que não te serve para mais nada, num ciclo que já encerrou. E também pensa quantas vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente reclama e grita para o alto e diz, mas por que de novo comigo isso está acontecendo? Ou então porque justamente eu? Quando na verdade aquilo dali é só uma portinha que está se fechando, para que outras imensas portas e janelas possam se abrir. Encerrar ciclos é importante. Deixar as coisas irem é importante. Olhar as infinitas possibilidades e fazer com que a vida esteja sempre em movimento. E entender que nada, absolutamente nada, acontece para nos prejudicar. Tudo que é enviado por Deus, por universo, seja lá o nome que você quiser dar, tudo que é enviado, tudo que nos chega, chega para o nosso crescimento, chega para que a gente possa desenvolver, chega para que a gente possa deixar aí, para receber mais, de um outro jeito, ainda melhor. Então hoje, a sua tarefa é deitar a cabeça no travesseiro e pensar. Que vaquinha é essa que você está agarrado aí? Tem alguma vaquinha? Você está agarrado em alguma situação que já não te dá mais nada e que você pode ir tão longe e não está enfrentando ou vendo as infinitas possibilidades? Pensa direitinho. Às vezes é aquele curso que você tanto quer fazer, aquela viagem que você quer realizar, aquele emprego que já não te alcança mais e você quer sair e abrir um outro, ir para um outro lugar. Às vezes a gente fica encucado com as coisas e não faz o que tem que fazer. Então pense hoje, quando for deitar, o que você está segurando aí que pode estar travando a sua vida? Que ossinho de vaca você está roendo que já não tem mais nada para te dar, mas que não te permite enxergar as infinitas possibilidades? Pensa nisso. E eu vou ficar bem feliz se você colocar aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa história. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu sou contadora de histórias e estou começando esse canal agora para levar as histórias e as reflexões que podemos ter além das histórias. Me conta aí, se gostou? Deixa seu like, passa para uma pessoa que pode gostar desse conteúdo e coloca aqui embaixo, de repente, se você já percebeu qual a vaquinha que está travando a sua vida e que decisões você vai tomar e que atitudes, a partir dessas decisões, você vai fazer. Beijos, eu sou a Adriana Maciel e toda terça e quinta-feira tem uma história nova além da história.